Olá, gente. Essa é a aula 9, que trata ainda de storytelling, dando continuidade ao conceito de paradigma de Sydfield. Sydfield, ele definiu, conforme nós já falamos anteriormente, que toda narrativa tem que ser dividida em 3 atos. O ato 1, que é a apresentação, o ato 2, que é a confrontação, e o ato 3, que é a resolução. Essa aula trata do ato 1, que é a apresentação. Tá? Bem, o Sydfield estipula que a apresentação deve ter no máximo 25% de toda a sua história. E ela serve para fisgar o leitor, para fazer com que o leitor continue lendo o seu livro. Isso tem que ser muito bem feito. Porque se você não consegue no início fisgar o leitor, ele não vai continuar lendo o seu livro. Se ele chegar na página 15, página 20 e não tiver nada que faça com que ele continue, que o impulsione para frente, ele vai abandonar o livro. E isso a gente não quer. Então nós temos que trabalhar muito bem a apresentação, né? O início da trama. Então, o que o Sydfield fala para a gente? A apresentação é aquele momento em que você mostra os personagens principais, principalmente o protagonista e o antagonista. Quando eu quero dizer mostrar, não é revelar a identidade, tá? Geralmente o protagonista tem a sua identidade revelada na apresentação. Mas, por exemplo, o antagonista não necessariamente precisa ter sua identidade revelada. E muitas vezes não é revelada no ato 1. Vamos tomar como exemplo livros policiais. Você conhece no ato 1 o protagonista, mas você não sabe quem é o antagonista. Só que tem um detalhe, você sabe que existe um antagonista. Por exemplo, aconteceu alguma morte e tem um assassino. Então, você sabe que existe um antagonista. E usando esse exemplo, né, essa premissa, nós vamos passar para um outro termo que tem que ser utilizado no ato 1, que é a premissa dramática. O que é a premissa dramática? No exemplo que eu dei agora sobre livros policiais, uma morte de alguém querido do protagonista seria uma premissa dramática. A premissa dramática é aquele evento que vai impulsionar o leitor a continuar lendo a história. É onde vai se apresentar o conflito, né, que tem que ser resolvido. Minha esposa foi assassinada e eu tenho que buscar o assassino. Eu sei que existe um assassino. Então, a forma como você trabalha isso, né, chama-se situação dramática. Por exemplo, na apresentação você vai colocar um casal. Esse casal tem um amor muito grande um pelo outro. E você vai fazer com que o leitor viaje nessa história de romance entre o homem e a mulher. Um belo dia, a mulher vai na rua e ela é surpreendida por um assassino que a mata. Nesse momento, houve um revés na história. Você começou fazendo toda uma situação dramática, romântica, demonstrando o amor do marido pela mulher, e vem o antagonista e tira isso do protagonista, tira esse amor do protagonista, arranca uma parte do protagonista. Esse é um revés. Essa é a premissa dramática. É ela que vai impulsionar o protagonista a continuar os próximos atos. Tentar descobrir quem é o assassino e dar uma solução para o problema, ou seja, ou prendê-lo ou matá-lo, ou outra coisa qualquer que nós vamos falar depois. Mas a premissa dramática é o assassinato. Qual é a situação dramática? Tudo aquilo que está ao redor do protagonista. Todos os outros personagens que fizeram parte desse primeiro ato. Todo o ambiente, o amor entre os dois. Essa é a situação dramática. Então, para não me estender muito, nós temos a apresentação dos personagens
principais pelo menos, a premissa dramática, que é o que impulsiona a história, e a situação dramática, que é todo a ambientação, tudo que você construiu para que houvesse um revés na sua história e para que empurrasse o protagonista para chegar até a resolução do conflito, tá bom? Então, como eu usei um exemplo de livro policial, eu vou utilizar o exemplo do Eu Inabalável para especificar claramente a divisão desses 3 atos de forma prática, tá? No livro, o Leonardo tem seu irmão assassinado, né? E o seu pai, ele só quer vingança, e a mãe entra em estado de choque. E Leonardo fica perdido, tá? Então é apresentado uma premissa, né, dramática, a morte do irmão logo no início, e eu continuo criando uma outra premissa, um outro ponto de virada da história, que é a morte do pai de Leonardo. Essa morte do pai de Leonardo encerra o ato 1, tá? É o ponto de virada, é o revés que vai dar na história para que nós possamos começar o ato 2, que é a confrontação.